Olá, Obrigada. de nada. Eu estava à espera de me ver, mas esqueço-me sempre que eu, quando me ligo, não me vejo. Não te Portanto, vês? não, se eu estiver a fazer caretas, vocês digam. Isso é muito estranho. Não sei, whatever. Deve ser o próprio Instagram que tem aqui qualquer coisa. Então o que é que tu vês? Só me vês a mim na tela? Não te vejo a ti. Ok, pronto. Não tem problema. Não faz mal. Eu nem vejo os comentários das pessoas. Os comentários vejo. Pronto. Olá, olá. Então menos mal, menos mal. Joana, olha, obrigada por teres. E é muito curioso que hoje é a terceira temporada, episódio 3. Portanto, estás aqui num episódio muito engraçado. Obrigada por teres aceito o meu convite. Eu confesso que já há tempos que andava para te convidar, mas depois comecei que tu és uma pessoa bastante atarefada, fui deixando andar, até que chegou a hora e disse, não, é agora. Ainda por cima porque tu andaste aí numas aventuras que já vamos partilhar à frente, portanto estás aí nas luzes da ribalta, não é? Só seja. Não, acaba por ser um bocadinho o reflexo daquilo que nós temos vindo Claro que a sim. fazer e também é preciso, não é? Quando se vende um produto, tentamos dar sempre o nosso melhor para que encontremos a excelência e às vezes cruzamos com isso, não é? E quando nos cruzamos com isso, acontecem coisas como a capa da revista de vinhos, por exemplo. E teres ido ao programa da Cristina, essas coisas. Mas já vamos falar. Mas o programa da Cristina até acabou por ser. Nem acabou tanto por ser por causa da Quinta de Santiago, mas acabou por ser por outra coisa que depois conversamos. Eu Ok, depois explico. ok. Então, olha, vamos começar aqui. Já temos aqui algumas pessoas a entrar e depois também fica gravado no IGTV, porque é uma série, não é? Joana, quem é Joana? Eu já dei ali uma chega, mas neste momento, quando. Esta pergunta é uma pergunta que pode ser um bocado difícil. Quando te descreves, quem é Joana? Realmente é verdade. Quem é a Joana? A Joana Santiago sou eu. A Joana é uma mulher que passa a vida a aprender, muito energética, com muito bem disposta, positiva, tirando alguns dias, como toda a gente, Claro. mas com uma grande positividade, uma pessoa motivada pela busca da aprendizagem e também motivada pela, como é que eu ia dizer, não é sensibilidade, mas pela intuição. Tudo que eu faço acaba por ter que ser movido pela intuição. Eu vinha no caminho e vinha a pensar, mas porquê que eu venho a correr, não é? Porque eu estava-te a dizer que eu fui levar a vida, mas porquê que eu venho a correr, porque é que eu não fui levar antes? Há pessoas que são muito organizadas, não é? Na sua vida eu acabo por não ser muito, tenho organização, mas não sou muito organizada. E porquê? Por ser muito movida pela intuição, mas é essa intuição também hum, que me faz, acho eu, às vezes criar coisas que, que são fora da caixa. Ou Isso é muito muitas vezes interessante, Joana, porque ou eu, seguir o meu caminho certo. Eu tive alguém que me ensinou isto no meu percurso de vida. Tu, quando procurares pensar muito em qual é a solução ou qual é o teu caminho, tu estás no caminho errado. Porque o teu caminho certo é seguires a tua intuição. Há pessoas que não podem seguir a intuição. Há outras que devem seguir a intuição. Porque se começas a pensar muito na forma como vais fazer, não vai correr bem porque não vai ser genuíno. Portanto, é, alegria, intuição, busca pelo conhecimento. Acho que sou uma cool mom, sou uma mãe descontraída e uma mãe que a minha filha com 9 anos ainda se orgulha, não é? Que elas desta idade já começam. claro. Sou amiga dos amigos, posso não estar, eu sou muito independente também, posso não estar sempre lá, não é não estar sempre lá, posso não estar sempre presente, mas os meus amigos sabem que eu estou sempre lá, sempre pronta a ajudar o próximo. Aliás, eu quando fui para Direito, enganada, fui para Direito porque tinha uma vontade grande Já vamos chegar lá, já vamos chegar lá, espera, de outros, espera. e depois, apesar de, como eu há pouco disse, uma pessoa de espírito livre, portanto preciso quer
criação na minha vida, quer de me sentir sempre livre, não me sentir amarrada. Por outro lado, dou muito valor às raízes e à família, porque a família é aquilo que nós temos de mais precioso e sólido, é como o nosso porto seguro. Como eu digo aos meus amigos que eu posso não estar sempre presente, mas estou sempre lá, a família é exatamente igual. Sim, Podemos não estar concordo. sempre lá, mas ela é a base de tudo e ela está sempre lá. E Concordo depois contigo. também acho que sou uma bela esposa. Ah, muito bem, muito bem. Não, é giro. Há duas coisas que tu, nesta pequena apresentação de quem tu és, duas coisas que tu falas. Uma é a intuição. Se aqui há uns tempos atrás as pessoas falassem na parte da intuição, diziam já, ui, mas intuição. E eu concordo contigo, porque a partir do momento em que nós estamos neste tal nosso caminho tão fluido, também a nossa intuição também começa a ser cada vez mais fluida. Porquê? Porque acho que criamos mesmo esse alinhamento e não tem nada a ver com coisas esotéricas, de intuição. Não, As não, pessoas, não, não. né? As pessoas levam muito para isso, porque agora nós não, nós começamos a desmistificar também um bocado isto. Portanto, acho que sim, acho que essa parte intuitiva é muito importante teres frisado. E outra coisa, Depois temos a mulher empresária, a exato, comunicadora. Eu sou comunicadora por natureza, e o direito também, se calhar foi isso que eu busquei aí, num lugar errado, mas sou também uma comunicadora e sou uma comerciante, não vamos dizer, vamos falar na essência, não vamos dizer empresária, vamos falar da essência, uma vendedora nata, vendedora nata, portanto, exatamente. empresária também. Depois preocupo-me muito também com as relações humanas e por ter essa preocupação é também caminho de um empresário procurar sempre ter profissionais que o rodeiem, que estejam motivados e que estejam felizes a fazer o que fazem, tal como nós. E acho que com a energia que eu tenho e com a sensibilidade que eu tenho, consigo cativar e transmitir isso. Portanto, Muito isto bom. é tudo um bocadinho. Mas Mãe, lá mãe, está. família, amigos, liberdade, intuição, As joias todas. empresa. As É. joias todas ali da vida. E é giro, Joana, é que tu falas aí, quando eu te pergunto isto, não é? Antes, quando nos perguntavam quem é a Joana, eu sou a Joana, sou advogada, tenho 33 anos, vivo não sei o quê, e na verdade não é nada disso. Nós somos tanta coisa, não é? Ao mesmo tempo, e tanta coisa Isso que eu fora da tenho. nossa, Mas tenho que do fazer nosso, papel. fora do rótulo, é o que eu quero dizer. Aliás, a vida é tão. A vida já não é como era antigamente. No tempo da minha avó, a minha avó podia dizer que era advogada, que ela teria sido advogada do início ao fim da sua vida. Sim. Hoje em dia, eu hoje sou empresária, mas eu amanhã não sei. Eu Exato. conto continuar a ser, mas nós não sabemos o dia da manhã. Sim. É tudo tão frenético e muda tudo a todo instante que aquilo que é hoje não é necessariamente aquilo que é amanhã. Depois, os 40 anos de hoje não são os 40 anos de antigamente. Portanto, eu não vou dizer que tenho 42 anos, porque eu nem sequer me sinto com 42 anos. Exatamente. Não é? Exatamente. E, portanto, eu acho que o nosso eu é sempre muito mais a nossa essência, que depois vai projetar alguma coisa, seja a idade que nós aparentamos, seja a profissão que nós exercemos, seja aquilo que for. Por outro lado, às vezes também as pessoas quando não nos conhecem e nos veem também projetam coisas diferentes daquilo que realmente é a nossa essência e por isso é que nós estamos aqui, acho que tu gostas de partilhar um bocadinho do outro lado daquilo que as pessoas veem nos empresários, não é? Exatamente. Porque eu acho que antes ia-se muito para os empresários, lá está, com aqueles modelos, planos de negócio, não eram modelos, eram planos de negócio, com cheio de números e depois era só trabalho, aqueles objetivos, não sei o quê. E há muito mais por trás. Aliás, acho que primeiro tem de vir o empresário como pessoa, para depois ele se relacionar e conseguir vender a pessoas, porque na verdade nós estamos sempre a vender a pessoas, não é? As relações é a base de tudo, na minha perspectiva. E, e portanto, gosto sempre de passar isto. E tu, como falas aí de uma parte, já começando a introduzir agora a outra parte, quando tu eras mais jovenzinha, né? Ou mais do que agora, ou se calhar não, se calhar a tua mente até nem era tão jovem como agora, isso agora vai-se lá saber.
tu foste para advogada, ou para direito, vá, no fundo. O que é que te levou a ir para direito naquela altura, Joana, em termos de escolha? Olha, naquela altura, sinceramente, eu tive que pensar nisso, não me recordo, tive que pensar nisso há pouco tempo, o que é que me tinha motivado? Porque é que eu tinha escolhido ir para Direito? Eh, e no rewind que fiz, cheguei à conclusão, primeiro, um pouco influenciada pelo meu avô Arthur, Era marido de da minha avó Monção? Era Maria de João, Monção que era aquilo? Gonçalo, Ah, sim, que queria muito que eu fosse advogada. Depois, porque tinha uma vontade grande de ajudar os outros e achava que essa era uma forma, essa era a minha motivação, essa era uma forma de poder ajudar os outros. Depois, porque não gostava de matemática, física-química e tal, portanto, não tinha seguido a área das ciências ou matemáticas. Uh, e depois, porque os meus pais acabaram por me influenciar também. Isto é um problema quando tu és alguém que desde pequenino que sabes que queres ser aquilo. Imagina, tenho amigos que sempre quiseram ser médicos, portanto, tiraram o curso de medicina, hoje exercem a profissão e isso acaba por ser muito mais fácil. Tu, quando tens 18 anos e tu tens jeito para desenhar, tu és atlético e tens jeito para educação física, tu escreves super bem, portanto tens jeito para jornalismo, tu tens jeito, sabe, falas muito bem, és comunicador, tens jeito para ser advogado, és ótima no teatro, também tens jeito, e danças bem, porque eu era boa no balé, também tinha e ainda jeito por para isso, cima tens boas notas, não é? e tens boas notas, e portanto, aliás, isto também é importante para quem, não são muitas as pessoas que nos estão a ver, mas para quem Mas está a vão ver e ver, tem mas filhos, vão ver. eu nunca fui uma excelente aluna. Nós não temos que ser excelentes alunos, e eu hoje percebo isso e acabo por aceitar isso nas minhas filhas. Nós não precisamos de ser excelentes alunos para depois termos um percurso, pronto, eu não vou dizer brilhante, porque isso é relativo, cada um sabe como vê, mas um percurso, aliás, até pode ser brilhante, mas o mais importante, ter um percurso em que a pessoa realmente se sinta realizada e goste daquilo que faz, Sim, sim. não é? Eu cheguei sempre onde queria chegar, sem ter 20, não tinha 20, eu era aluna de 16, Era como eu. 16, 17, pronto, que é muito ingrato porque és bom, mas não és muito bom, não é? É isso, é isso. Pronto. Mas, como veem, chegamos lá. Mas lá está, mas tínhamos sempre aquela, não sei se tu tens isso, mas tínhamos sempre aquela coisa, já não éramos bons alunos, já tínhamos de ir para a universidade, não é? E depois temos esta coisa de ser multipotenciais, que no fundo nós gostamos de mil e uma coisas, e depois chegamos ali a um ponto em que temos de escolher uma coisa aliás, eu sempre, de pequena que eu vi, eu ia para médica, eu ia para engenheira civil, porque o meu tio também era engenheiro civil e tinha imenso jeito. Depois, a seguir, também podias ir para línguas, também percebes de línguas, mas no fundo ia sempre para profissões ligadas a engenharia, medicina, não é? Porque já a É. partida tinha boas. Pronto, tinha ali. O que Agora, supostamente é o ideal, vá. a única questão, porque eu direito, influenciada pelos meus pais e muito bem, o direito, quando eu entrei na faculdade, era um curso que dava para uma panóplia de profissões gigantes. Uhum. Quem ia para o curso de Direito podia seguir a carreira política, jornalismo, relações públicas, relações internacionais, magistratura, advocacia, marketing, comunicação, porque não havia Bolonha, não havia esses cursos. Claro. E, portanto, quando eu termino o curso, o meu último ano coincide com o primeiro ano de Bolonha. Portanto, quando eu saio, já há a perspectiva de no ano seguinte, quem integra todos esses cursos que não seja a magistratura ou a advocacia, ou a diplomacia, seja, até o curso de diplomacia, mas sejam as profissões especializadas e não uma genérica como o direito. Nós éramos mais generalistas e agora Era. as coisas. Eu até Havia, acho. havia meio dúzia de cursos, havia as engenharias, havia o ensino, A medicina, o direito, medicina e farmácia. sim. E as agrárias, agrária. Sim, mas eram muito mais. Lá está, dava para tudo, não é? Sim, eu entendo essa parte tua porque eu também. Isso dava para outro tema, de outro conversário, mas a verdade é que, na minha perspectiva, acho que o facto de agora os cursos serem mais especializados ajuda também um bocadinho a
às pessoas perceberem mais naquilo que podem gostar mais naquele curso, porque uma pessoa às vezes entrava e nem sabia depois o que é que havia de fazer com aquilo. Eu digo-te, eu entrei para a Engenharia Civil e eu nem sabia o que é que um engenheiro civil fazia. Tipo, sabia que dava tinha saída e o meu tio trabalhava bem e ganhava supostamente dinheiro. Não sei se ganhava assim tanto quanto eu, mas pronto. Mas lá está, tipo, o que é que fazia? Agora não, agora os cursos, até mesmo lá nas próprias disciplinas, são muito mais específicos, não é? Eu, para mim, acho que é mais interessante, mais fácil um bocadinho decidir, mesmo assim. Mas, pronto, tem que se lhe diga, não é? Bem, Joana, tu escolheste ali a ser, portanto, ir para Direito, mas já exerceste a profissão, não é? Exercício, sim, senhora. Sabes o que é que eu estou a fazer? Não? Estás-me a ver a olhar para o lado, não é? Estou. Eu tenho a minha filha mais velha que faz telescola, não é? Uhum. Está A com a tirar dúvidas. madrinha, foi fazer uma semana de autocaravana Que giro. no Alentejo e faz a telescola. Então está ela a mandar uma mensagem que eu vi ali que dizia: falta uma ficha. Opa! E eu estou a mandar. Portanto, já está. Envia-lhe lá a ficha Já está. à Portanto, Margarida. eu sim exerci direito e atenção que eu era realizada naquilo que fazia e gostava daquilo que fazia. Acho que no momento em que eu exerci, adorei, aprendi imenso. A questão é que eu não me revia. A questão da mudança ou de querer mudar o meu percurso de vida, vem associado ao facto de eu na faculdade dizer aos meus pais que não sabia se era bem aquilo que eu queria para mim. Faltava-me na advocacia um pouco o processo criativo e isso depois também se notava em termos profissionais. Acho que tinha colegas que me diziam: as tuas peças são verdadeiros romances. E eu fazia os meus romances e depois tinha que retirar metade, que era para tornar aquilo bastante objetivo. Mas também ganhei muitas ações a fazer esses romances, porque eu criava uma realidade que não existia. E conseguia fazer com que o juiz e com que a contraparte acreditasse nessa realidade. Mas foi ótimo, eu fiz um estágio muito bom, ainda estava a estagiar e com um amigo da faculdade comecei a trabalhar às manhãs num escritório de advogados, como se não fosse estagiária. Eu e ele geríamos um polo. E na altura foi o boom dos telemóveis, dos contratos de fidelização de telemóveis e, portanto, havia muitos incumprimentos e, portanto, havia escritórios avançados, porque a estrutura das próprias empresas não era suficiente, escritórios avançados que faziam injunções, execuções, depois chegavam os requerimentos e, portanto, eu aprendi um estágio convencional e depois aprendi de campo de batalha a gerir um escritório, os dois. Ele com 2 anos de carreira e eu ainda estagiária. Portanto, e tínhamos que nos organizar e gerir o nosso escritório. Eu lembro-me de nós irmos, para conseguirmos, nós tínhamos que apresentar, imagina, 300, em 2 dias, 300 injunções. E nós irmos de 4 piscas, eu a simular que me estava a sentir mal, pelo muito trânsito do Porto, para chegarmos ao balcão de injunções o mais rápido possível, para dar entrada no último dia, no último minuto, 300 injunções. Meu Deus. Aventuras que eu tive na faculdade, aventuras grandes também que eu tive no exercício da profissão. Conheci pessoas fantásticas que me ensinaram imenso, mas o que é certo é que 10 anos depois eu não me revia com aquele ritmo frenético, com responsabilidade. Eu acordava muitas vezes com crise de ansiedade. Eu geria a vida das pessoas, a vida quando falávamos da liberdade, a vida quando falávamos de pessoas em que o seu património era tudo para eles. E havia uma coisa que às vezes me fazia muita confusão, que é, eu às vezes achava que era preferível em termos humanos deixar perder tudo e começar do zero, porque a pessoa não se desgastaria tanto como querendo recuperar tudo. E eu muitas vezes dizia: está preparado psicologicamente para isto? Porque assim eu consigo fazer isto,
nós conseguimos, mas aqui a questão é se tem arcabouço para aguentar o que aí vem. E às vezes vê pessoas que até que eram felizes, tinham saúde, que tinham alguma luminosidade e passado 6 ou 7 anos tinham a casa, tinham o carro, tinham a fábrica, tinham tudo, mas eles não eram as mesmas pessoas. Eles eram tristes, apagados, sem saúde, e eu pensava, mas porquê? Para quê? Certo, eu estou a fazer bem ou estou a fazer mal? Depois também senti que muitas vezes as pessoas eu queria ajudá-las, mas elas não se queriam ajudar. Há muitas pessoas que gostam do conflito e, portanto, enquanto eu queria resolver o conflito daquela pessoa, para que ela ficasse em paz e bem, no dia seguinte já me estava a bater à porta outra vez, porque já tinha... Ela gostava daquela adrenalina. Exatamente, eu disse, não, isto não é para mim, eu não me revejo com mais 20 anos a fazer isto, é super cansativo, eu preciso, eu costumo dizer que é preciso saber viver. Nós estamos aqui e it's all about the ride. Por isso, nós não vivermos bem, se vivermos sempre à procura de alguma coisa, que estamos sempre à procura de alguma coisa que nem sabemos muito bem às vezes o que é que nos motiva, Sim. Não usufruímos o nosso dia-a-dia. Portanto, precisava de alguma coisa em que eu conseguisse, no trabalho, usufruir de coisas que eram importantes para mim. Comunicar com os outros, uma comunicação positiva. Mas tu aí já tinhas a tua filha Margarida ou ainda eras solteira? Não. Já estava casada, mas estava grávida da Margarida. Ok. Não, é importante perceber porque às vezes as pessoas dizem assim, isso é tudo muito bonito, mas quando se vive na casa dos pais, mas na verdade tu não vives na casa dos pais, vives com... Não, e estava grávida. Pois, ok. E estava grávida. Sabes que eu acho que isso é outra coisa. Eu acho que quando nasce um filho, nós mulheres temos aí um processo de quase de... Não sei. Transformação. Aconteceu-me nos meus 2 filhos. Portanto, se tivesse um terceiro, é o que eu digo. Se eu tivesse um terceiro, não sei o que ia acontecer. É verdade, eu também passei por um processo de transformação das duas, nas duas, uma e outra. Mas com a Leonor, não sei se tão positivo, porque eu com a Leonor senti que eu deixei de controlar a minha vida e a minha vida passou-me a controlar a mim. Mas se calhar lá está, é alguma área da tua vida que tu tens ali de transformar, talvez, não sei. Mas isso já é outro campo. Eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo. Ou seja, eu não controlo, eu deixei de controlar a minha vida porque ela controla a minha, ela vai, não sei o quê, e tem que não sei o que mais, e faz aquilo, e vai. Mas isso nota-se no ar dela. Ela, não é? Pois, ela é... Olha, mais um desafio. Era o desafio que me faltava, não é? Exatamente. Mas bem, Joana, tu ali é aquela fase então que vais começar a transitar, não é? Vais começar ali a perceber que aquela profissão já não te preenche. Nessa fase de mudança, o que é importante quando fizeste esse comunicado para ti, primeiro, não é? Teres essa consciência para ti e depois teres de passar aos outros, que é ao teu pai, à tua mãe, ao teu marido. Bem. Olha, o meu marido não foi difícil porque o meu marido trabalhava aqui há uns anos antes, trabalhava com o pai e as coisas não corriam muito bem. Feitios diferentes, muita mistura da relação pessoal em detrimento de uma relação profissional. Claro. E às vezes é difícil, pronto, há algumas pessoas com o feitio que têm valorizarem o trabalho dos filhos. Claro. E então, um dia que ele chegou a casa e eu disse-lhe, tu não tens que continuar, porque ele ainda por cima chega sempre bem disposto. E dizer, tu não tens que continuar com isto. Não tens que, o teu dia a dia não tem que ter uma tormenta, porque eu com aquilo que eu ganho, tu crias o teu próprio negócio, segues o teu caminho sozinho e nós aguentamos. Não vivemos com 3 ou 4, vivemos com 1 ou 2, ou vivemos com menos, tanto faz. Conseguimos, chegamos lá. E então ele deixou de trabalhar com o pai e criou o seu próprio percurso. Portanto, eu quando decido que eu gostava de fazer essa mudança, digo-lhe a ele que agora era a minha vez. Não é? E portanto seria a altura dele aguentar as pontas e ser eu a começar do zero, não é? Sendo que não foi bem um começar do zero,
porque eu quando comecei a trabalhar com a Quinta de Santiago, quando é lançado o desafio pela minha avó, todos nós achamos que íamos trabalhar em part-time na Quinta de Santiago. Pois. Nenhum de nós achou que aquilo nos ia envolver da forma que nos envolveu. Portanto, nós aceitamos, era um sonho do meu pai, e portanto o meu pai quis logo concretizá-lo. E eu achei que a minha avó tinha imensa razão quando disse que se eu queria mudar de vida, tinha ali uma ferramenta, e portanto essa ferramenta, porque não aproveitar essa ferramenta? Tínhamos as vinhas, tínhamos uma adega que mesmo pequenina dava para os primeiros ensaios, tínhamos um sítio maravilhoso, não é? Ali no Vale, como disse o Anselmo no outro dia, no Vale, encantado, do Minho. E na altura a minha pergunta, porque é sempre como eu começo, é why not? Por que não? E então aceitamos. Mas o meu pai fez contas Excel, eu fiz contas a um part-time. E o que é certo é que duas coisas aconteceram. Uma, cada vez mais, conforme fomos crescendo, a Quinta foi exigindo mais de nós e, portanto, nós tínhamos que estar mais lá e dedicarmos mais a ela. E, por outro lado, ela também só cresceu assim, porque nós cada vez, sem sabermos, cada vez estávamos mais motivados e envolvidos e mais focados e, portanto, queríamos criar projetos novos, produtos novos, parcerias novas, explorar, aprender, crescer e naturalmente tínhamos uma paixão a crescer dentro de nós que nos levou a só querer fazer aquilo. Eu tenho ideia de sofrer porque eu definia que no meu dia que amanhã ia ser a trabalhar para a Quinta de Santiago e depois à tarde tinha uma série de processos, portanto ia ter que tratar deles. E eu de manhã trabalhava cheio de motivação e à tarde parecia que estava a chicotear-me para conseguir o que eu tinha para fazer. Eu digo assim, isto não está só. Eu sei que é isso. Depois havia, mas pronto, mas fazia, mas não fazia com aquela entrega que eu gosto de fazer as coisas. Depois também sofri percebi que socialmente é complicado gerir duas atividades. Uma atividade que está sempre associada a lazer, comer, beber, usufruir, celebrar, que é o vinho, e outra atividade que envolve, acham as pessoas que o advogado tem que estar fechado dentro do seu escritório, com uma cara séria, e portanto não bebe, não come, não dorme, está ali à espera. É como eu costumo dizer, os advogados e os engenheiros são quadrados, não é? Não, nós não podemos ter sorriso, nós não podemos estar felizes no trabalho, temos de estar sempre ali muito institucionais. Mas, Joana, há uma coisa que eu te queria perguntar antes. Mas atenção que eu digo isto à sociedade em geral, porque na verdade os meus clientes, eu costumava dizer que os meus clientes ou me amavam ou me odiavam. Os que odiavam iam-se logo embora, os que adoravam ficavam para sempre. E ainda hoje são pessoas que me contactam quando precisam de alguma coisa para eu os ajudar. E eu não deixo de os ajudar. E porquê? Claro. Porque eu era assim, energética. A minha alcunha na faculdade era a formiga atómica, portanto estás a ver. Energética, divertida, sempre com um discurso positivo, às vezes muito mais psicóloga do que propriamente advogada, sempre com conselho amigo e, portanto, eu era já uma nova leva da advocacia, que não é tão convencional ou tão fechada como é no passado, como era no passado. Diz-me. Não, eu ia te perguntar uma coisa, porque as pessoas, sei que há pessoas que podem, depois de ao ouvirem isto, vão dizer assim, tá bem, isso é muito bonito, ela mudou, mas os pais dela são ricos, não é? Porque as pessoas veem, lá está, as pessoas não veem o por trás, não veem que que o teu marido também estava numa fase, ou tinha estado numa fase de transição, não veem essas coisas, não é? À partida, nós vemos uma quinta, vemos uma casa, vemos um pai que ainda por cima, bem na parte também um bocado das contas, não é? No fundo. E eu tive esta conversa outro dia também com o Fernando, do Dom Genaro, em que as pessoas também pensam isso dele no fundo, tá bem, isso é muito bonito porque ele tem um pai por trás. Mas não é bem assim, não é? Porque a quinta não é o que é agora. A quinta nem sequer é o que é agora, não é? Não. Aliás, eu tenho muitas pessoas que até dentro da região dos Vinhos Verdes, que para eles o que eles pensam é que o meu pai me deu a quinta como hobby para mim, para eu fazer umas brincadeiras, uns vinhos e tal, porque somos ricos. Não, isso não é verdade e é tão fácil perceber que
Quem tem património sabe bem quanto custa manter esse património e, portanto, as despesas são muitas. E na altura, quando nós pensamos na Quinta de Santiago e em rentabilizá-la, eu sei que quando o meu pai fez contas Excel foi exatamente para ajudar a pagar todas as despesas que a Quinta tinha. O meu pai era bancário e a minha mãe era professora, não é? São duas profissões de classe média, Exatamente. não estamos a falar de gente rica. Portanto, tudo aquilo que nós temos foi conquistado a pulso e até há uma coisa que as pessoas devem ter noção, que é tudo onde nós conseguimos chegar, e nós fazemos muita publicidade e acabamos por ter uma expressão grande até em termos de imagem e comunicação, mas nós não temos uma empresa de comunicação porque não temos estrutura para pagar uma empresa de comunicação, nós não temos uma empresa de marketing porque não temos estrutura para fazer e, portanto, fazemos nós. Exatamente. Da forma que nós melhor sabemos, se calhar temos sorte porque eu, como sou criativa, acabo por ter algum jeito para isso, mas temos que usar os nossos próprios recursos porque não é um investimento que nós não podemos fazer. E muitas vezes vemos coisas que outros produtores fazem ou que conseguem chegar mais longe e gostaríamos de o fazer, mas pensamos, não dá, não temos como. Portanto, esta é a nossa realidade e nós temos que estar muito bem com tu sabes disso, não é? Muito bem com nós próprios e, portanto, nós estamos muito bem com nós próprios e com a nossa realidade e consigo muitas vezes encaixar, às vezes vejo e digo assim, epá, aquilo seria mesmo espetacular. E depois penso, ok, mas nós não podemos, não temos como, somos uma empresa pequena, somos um microprodutor e, portanto, o microprodutor não tem acesso a isso, por isso vamos fazer outra coisa. Não é verdade? Mas não. E, aliás, os vinhos, nós temos muitas famílias, muitas quintas que acabam por ser segundos negócios. Eu depois também percebi isso. Nós agora temos uma grande leva de jovens que se dedicam integralmente à agricultura, viticultura e produção de vinhos, não é? Porque a viticultura é agricultura, mas a maior parte dos produtores em Portugal são pessoas que, sim, são ricas, sim, têm outros negócios e depois tinham quintas de família e que têm isso como hobby ou quiseram rentabilizar esses negócios e criaram aí uma estrutura. Mas temos muitos produtores e na sub-região que não é assim, que fazem disso vida. E quem faz disso vida nunca vai ser rico. E vamos voltar ao mesmo. It's all about the right. Vive-se bem, não ser rico. Vive-se com qualidade de vida, faz o que se gosta, é duro muitas vezes, é difícil trabalhar com a natureza, temos muitos percalços, dormimos muitas vezes mal, como é óbvio, não é? Porque trabalhamos com terceiros, com mercados terceiros e, portanto, dependemos também deles para nos comprarem o vinho, para nos pagarem o vinho. Esta incerteza associada de ter um negócio próprio, não é? Porque há sempre a incerteza do negócio próprio. Não é linear, as coisas. A incerteza da natureza. Há muitas contas a fazer, muita gestão a fazer, muito planeamento, muita coisa. Muito, exatamente isso mesmo. É muito mais fácil quando trabalhamos para o outro, não é? Chegar, fazer o nosso trabalho, damos o nosso melhor standard. Um empresário nunca para, não é? Tem que estar sempre na linha da frente a pensar no que vai fazer a seguir. Nós já estamos a planear a nossa vindima 2020 e a 2021. O que é que vamos fazer em 2021, não é? E, portanto, gerir toda uma empresa não é fácil, mas o que eu quero dizer é, um produtor de vinhos que, como eu, que não faço outra coisa, não é? E como os meus pais, sendo um projeto familiar, vivemos bem, mas todos nós acreditamos que o que nós usufruímos mais do que a parte financeira para o futuro é o presente. É o estilo de vida e é o presente. É a forma como nós usufruímos do presente.
não é? Isso é o mais importante, porque às nossas filhas nós vamos deixar um legado, que é o legado que nós temos, Exatamente. e que é uma ferramenta, é exatamente o que a minha avó fez connosco, é uma ferramenta, e elas usarão essa ferramenta, ou se quiserem vender a quinta para construir casas, também aquilo está em perímetro urbano, e portanto vão ganhar Não, mas dinheiro. é interessante. Porquê que eu te fiz esta pergunta? Porque é aquela história, né? Eu vejo famílias que eram, que já herdaram muitas coisas de muitas pessoas, como neste caso também tinhas uma herança, não é? Eu, por acaso, não é o meu caso, mas isso é outra história. Mas, e Não, repara, não, não pai, mas já, não é? mas já há imensas pessoas que herdam e depois vivem na penúria. Portanto, aquela história de que. Estás aí a receber uma chamada? É? Ah, já tirei. Aquela história de que ele consegue isto porque já herdou, porque é rico, não é assim, não é linear como as pessoas pensam, porque se, lá está, se tens essa ferramenta, isso é como qualquer coisa, como quando eu trabalho numa mentoria, é igual. Eu dou a ferramenta, ou seja, a tua avó deu a ferramenta. Se tu não a usares, ou não a souberes também usar, não vais fazer nada daquilo. Ah, olha, nós temos um bom exemplo, nós temos o Palácio da Brejoeira, Uhum. não é? Que é um património incrível que nós temos aí, ahm, que foi herdado, não é? Sim, O investimento que é preciso, por mais rico que a pessoa que herdou seja, o investimento que é preciso fazer para recuperar o património que foi deixado, lá se vai a riqueza toda, sim, sim, não é? Porque precisa não só de obras de manutenção, como de conservação, como depois de manutenção. E, portanto, exatamente. ou se rentabiliza realmente aquilo, ou então é muito complicado. É um problema. Sim, Muitas vezes as heranças são um problema para as exatamente. famílias e Mesmo, não necessariamente uma coisa positiva, não é? exatamente. Joana, mas olha, E nisto as tudo que pessoas tu fazes, vão ficar a saber, espera, o as que é pessoas vão ficar a saber que nós não somos ricos, mas nós podemos ser muito ricos. Porque se nós vendermos se nós somos um produtor extreme. E porque é que somos extreme? Não é por estarmos no cimo da montanha e ser preciso ir de elevador ou de helicóptero para lá, ou ter vinhas em socalcos ou whatever. Não, ou de só poder aceder de barco, ou o que seja. Não, somos extreme porque não obstante a nossa quinta poder ser vendida e nós encaixarmos uns 4 milhões, 5 milhões, porque aquilo tudo luteado e fatiado para construção, ui, aquilo. não era? É, Mas exatamente. continuamos a existir porque gostamos realmente daquilo que fazemos e acreditamos no nosso projeto, continuamos a viver bem, como Ricamente vitivinicultores bem. e engarrafadores. Exatamente. Joana, no teu projeto, hum, comparativamente com o que fazias, bem, mas não vamos comparar com o que fazias, vamos comparar com o que tens agora. O que é que tu mais gostas de fazer? O que é que eu mais gosto de fazer neste Sei que tu és, projeto? és comunicadora, pronto, de comunicar é a Comunicar. parte que mais gostas. Mas Comunicar e assim, criar. Ai, não sei. Comunicar, criar e aprender. O vinho, espera aí que agora o estou vinho é aqui uma a ver a aprendizagem. falhar. Vinho é uma aprendizagem constante. Portanto, dá muito prazer aprender, dá muito prazer um dia não ser igual ao outro, uma vindima não ser igual a outra, e portanto há sempre uma renovação. Nós estamos em plena renovação, nunca acaba. O processo criativo, não é? Porque o vinho passa um bocadinho por isso, por um processo criativo, e depois comunicar aquilo que nós fazemos, que é aquilo que nós acreditamos. Isso é o mais importante. Isso é interessante. É importante também frisar, porque lá está. Também há coisas que se calhar menos gostas, não é? Mas elas têm de ser feitas e também, ao ter uma equipa, também acabas por ir delegando algumas coisas. Mãe, olha, faz isto que eu não gosto tanto disto. Mas pronto, nem tudo é bonito, não é? Nem tudo é o mar das rosas. Isso É também. verdade, olha, eu odeio fazer, estás a ver, eu como jurista não devia, mas eu odeio fazer cobranças. Mas deixas para o teu pai. Pois, exatamente, o meu pai está perfeito, eu odeio fazer Sempre viu. cobranças. Há coisas que eu não. Olha, não, sabes uma coisa que eu não gosto nada de fazer? É tão engraçado. E eu vindimei a minha vida toda. Vindimei sempre. O meu trabalho era a vinha e a minha avó ficava com a adega. E portanto sempre gostei muito de trabalhar a vindimar. E mesmo nos primeiros anos da Quinta de Santiago,
eu ficava na vinha. Os primeiros anos não, quando em 2014, em 2012 na primeira vindima já fui para a adega. Mas eu este ano tive que ir durante um dia inteiro vindimar, porque não tínhamos gente para vindimar e, portanto, fui dar o exemplo. Ao pedir a toda a gente para vir num domingo, fui eu também vindimar com eles, não é? Porque era o dia de descanso de toda a gente. Eu pensei que morria. Ouvi, eu disse, eu nunca mais faço isso. Morria porque achava que eu não conseguia aguentar o calor, mas foi muito bom para dar valor às pessoas que têm a idade para ser minhas avós e que estão ali como se nada fosse. Com a Exatamente. capacidade de resistência e a capacidade que elas têm de vindimar um dia todo, inteirinho, ao sol. Portanto, é uma coisa que me custa. Faço, mas hoje em dia, até por questões de Já, saúde, me custa. já deixas passar. Hum, Joana, Prefiro carregar mangueiras. pois, tu és uma coisa também que me fez ligar a voz, isto em 2014, talvez, quando tivemos a nossa primeira reunião, que eu confesso que nesse dia eu estava muito nervosa. Porque eu estava sozinha, vocês já eram para mim outro patamar. Eu não tinha ninguém comigo, não era a minha equipa, vocês eram três. Naquele caso, acho que foste tu e o teu pai que reunisteis comigo. Eram vocês dois, eu também não estava. Mas o que me fez ligar a voz e que me fez dizer assim, não, eu vou tentar falar com eles. Lá está, nós quando somos empreendedores, às vezes temos mesmo de criar estas parcerias. E eu achava que vocês estavam, se calhar, e estavam mesmo, não é? Noutro patamar. Só que eu também queria chegar aonde eu queria chegar com a minha marca naquela altura. Então, uma das coisas que me fez ligar à vossa quinta foi o facto de ver-te a ti, tu és a cara, não é? Eu vi uma mulher ali de jovem, ainda por cima, por causa da minha idade, e foi uma forma, no fundo, de sentir a mesma energia. Eu falei disso até nessa reunião, que eu achava que aquilo era um bocado surreal eu falar convosco, ainda por cima com o teu pai, que é assim, um senhor, e eu a falar de energia, mas eu falei sobre isso, a dizer assim, eu sentia a vossa energia na vossa comunicação, porque tu és a cara da Quinta de Santiago. E, no fundo, vós já naquela altura fazias essa parte da comunicação muito autêntica, que eu achava isso fantástico. Como é que foi também começar a dar a cara por, lá está, sair de uma identidade que era advogada, que tu tinhas essa identidade, quer quisesses, quer não, não é? Tu, no fundo, tiveste de quebrar ali a tua identidade, porque viveste anos a fazer uma coisa, a ser identificada como a Joana advogada, a ir a defender causas e essas coisas por aí, e depois começas a estar ali a dar-te a conhecer. Se calhar esse foi também um ponto de diferenciação na vossa marca, não é? De aparecer uma mulher ali jovem, ainda por cima no meio do vinho, dos homens, no mundo de homens, aparentemente. Agora já não é bem assim. Mas como é que foi essa parte da exposição também, de quebrar-se de identidade? Como é que esse processo se fez? Foi natural? Foi Foi. natural. Ok. Sim, foi natural. Foi acontecendo. Hoje em dia tu tens uma ferramenta que são as redes sociais que ajudam muito, não é? Uhum. Portanto, antes das pessoas te verem nesse papel, elas já sabem porque já viram nas redes Joana, sociais. olha, espera aí, dá-me só um minuto, porque eu tenho a minha filha em casa, ela está a pedir ali para ir ajudá-la a fazer uma coisa, só um minutinho. Está Nem, bem. nem um minuto, é 10 segundos. Espera aí. Isto é assim, quando estamos em casa em teletrabalho, temos que ser mães ou pais, profissionais, cozinheiros, tudo em casa. Já cá estou, já cá estou. Cheguei. Obrigada por teres feito aqui de. Como é bom ter uma convidada que é comunicadora, que assim deixaste aqui as pessoas já à vontade. Mas Não, isto, eu disse que isto é lá está. ossos do ofício do teletrabalho. É de teletrabalho, depois a minha filha tem 3 anos e sempre que eu tenho alguém numa sessão, e quem faz sessões comigo sabe bem que é assim, ela chama-me sempre mamã, já está! E pronto, lá toca eu a ir ver o que ela está a fazer. Toda a gente está na mesma realidade, portanto toda a gente percebe. Olha, Joana, estávamos então a falar da tua parte da exposição, portanto, que acabou por ser uma coisa natural, não é? E da importância também, no fundo, que teve tu dares a tua cara para os vinhos, porque antes os vinhos era punham as garrafas, a imagem das Não, garrafas. isso
isso foi uma coisa, eu não tinha noções nenhumas de marketing, portanto eu não sabia o que era uma coisa chamada storytelling. Uhum. E sem querer foquei a nossa marca, acabou por ser um pouco, no início acabou por ser um pouco de defesa, porque eu como não era técnica, eu sentia muito mais à vontade a contar a nossa história, como é que nós tínhamos chegado até ali, e de onde é que tinham vindo os vinhos da Quinta de Santiago e a história toda, não é, do nosso percurso familiar, do que propriamente falar sobre a tecnicidade dos vinhos. E isso acabou por ser uma ferramenta boa porque foi uma forma diferente de comunicar o vinho. Sem dúvida. Depois fui aprendendo cada vez mais, não é? E portanto hoje em dia já é mais fácil e já não tenho problema em falar de uma forma mais técnica, mas também nunca tive problema em dizer não sei, mas vou saber e depois mando-lhe um e-mail ou vou Claro. perguntar, não me diga ou qualquer coisa. E portanto, com esse storytelling também estava associada, porque nós éramos um projeto pequeno, um microprojeto, porque nos envolvemos imenso e sentíamos muito aquilo que estávamos a vender, que era o nosso vinho. Não tínhamos uma estrutura para mandar funcionários por nós e, portanto, naturalmente acabamos por ser o rosto da nossa própria marca. E o que é certo é que isso funcionou também, porque havia uma ligação muito forte com o consumidor. O consumidor quer contactar com o produtor, quer fazer perguntas, quer conhecer a sua história. Muitas pessoas identificam-se com o facto de termos mudado de vida, não é? O Está aqui o percurso. senhor já vai perguntar ao engenheiro. Pois, o engenheiro sabe, a gente pergunta ao engenheiro, não é? As pessoas querem muito mais saber o que é que o produtor tem para contar da sua história de vida do que propriamente o que o engenheiro tem para dizer sobre os vinhos, Porque porque na primeira fase o mais importante é se gosta ou se não se gosta do vinho. Depois vem o resto. Isto quando estamos a falar do consumidor, não é? Depois, como é óbvio, quando estamos em eventos profissionais, podemos sempre vir com o nosso técnico e ele ajudar-nos. Porque ninguém vai estar à espera que um produtor que não seja da área saiba responder a perguntas técnicas. A certa altura, se se empenhar e se procurar saber, se calhar até se senta à vontade e até já revêem essa confiança no produtor. Mas há muitos produtores que nunca entram na adega só para ver, não é? Os técnicos é que acabam por fazer tudo e que não Mas sabem responder. tu achas que o facto de tu gostas de vinho, não é? Gosto muito. E achas que isso também. Não estou a dizer que todos têm de gostar daqui. Olha, é assim. Não, Para mim, ninguém pode. para mim todos têm de gostar. Catarina, desculpa, ninguém pode vender vinho, ninguém que venda vinho pode não gostar de vinho. Eu acho que, Joana, isto, lá está, ainda bem que tocas nisso, porque eu estou a dizer, há negócios que funcionam sem se gostar do que se vende, mas eu acho, na minha perspectiva, eu quando fazia compotas, eu adorava compotas. Adorava comer compotas, provar as compotas e experimentar e depois por aí afora. Além disso, adorava tudo o que estava envolvido com elas, a natureza e isso tudo. Quando comecei com um projeto ali de decoração, é porque eu também adorava decoração, portanto tinha ali. Nesta fase, o que eu vendo, eu era capaz de comprar. Para mim. Claro, Eu acho que num projeto, seja lá o que tenhamos para venda, se nós próprios não formos capazes de o consumir, também não somos capazes de vender como deve ser e com esta vontade, com esta naturalidade de olha, prove isto porque já viu esta nota aqui ou aquilo, não é? Eu também não percebo nada de vinhos porque eu, sinceramente, não sou grande apreciadora de vinho. O vinho branco, ali aquele, ainda vai. O tinto não vai, esse não vai mesmo. Por isso não vai. Mas pronto, eu era incapaz de vender um vinho quando eu, na verdade, não aprecio o vinho como tu aprecias. Então, não, é importante também que tu gostes daquilo que estás a tem que vender. se gostar, até porque assim, depois ainda tens mais uma questão, é que no setor do vinho isto acaba por ser um estilo de vida, não é? E tu se não te encaixas, tu vendes, onde tu vendes mais vinho é à mesa, não é? É comer, é beber, é partilhar, a provar vinhos, a trocar experiências, a perceber como é que os vinhos são feitos, a provar vinhos de outras regiões e de outros países para aprenderes mais dentro da tua própria adega. Se tu não provas, se tu não bebes, se tu não gostas, como é que tu vais fazer tudo isso? Exatamente. Não dá. Eu acho Portanto, o vinho
ou se ama ou não vale a pena. E isso pode, para mim, isso reflete para qualquer negócio, Joana. Para qualquer. Porque lá está, até pode ser uma coisa que dê muito dinheiro, tudo, mas quando depois há coisas que não vão funcionar. Não funcionam. Não sei. Olha, se tu venderes arroz, produzires e venderes arroz, E não é não gostares difícil. e não gostares de comer arroz, como é que depois tu passas aquela paixão quando. E estou a falar, não estou a falar numa indústria, atenção, estou a falar num micronegócio. O arroz é fácil toda a gente comprar arroz. É só marketing. Exatamente. Mas, por exemplo, olha, havia uma vez era um exemplo era um restaurante japonês, que ainda por cima não era de um japonês, e alguém chegou à beira da pessoa e disse-lhe assim: olha, então olha, sugira-me aqui qualquer coisa para eu comer. Olha, eu não sei, porque eu não gosto de comida japonesa. E a pessoa era o dono do restaurante, a cara do restaurante, tipo, não pode ser. Isso já me aconteceu. Mas isso é terrível, diz lá. É horrível. É horrível. É horrível. Olha, mas esse jantar foi surreal. Nós fomos a um restaurante, a senhora parecia um pigmeu, com um chapeuzinho e não tinha dentes, não tinha assim dois Que dentes. horror! E eu pergunto assim, então o que é que sugere lá, senhora? Olha, eu não sugiro nada, porque assim, eu não como nada daqui. Ai, que horror! Que horror! Eu não como nada. Eu não como nada, que olha, eu nem gosto de sushi, nem sushi, cenas cruas e coisas assim, eu não como nada disso. Olha, nós ficamos a olhar para ele. Quando chegou a travessa, nós escolhemos, quando chegou a travessa, nós olhamos era uma barcola, uma barca de madeira cheia de bolor, não era bolor, morujo, nas pontas, sabes, ser lavada e ficar mal seca, com o sushi em Ai, que cima. horror! Nós não comemos, ninguém conseguiu comer, tudo com medo. Ela não come nada disto. Isto vem nesse estado, foge. Não. É Não, eu verdade, acho que sim. não dá. Eu Depois de acho que não dá. transmitir essa energia. Mas há várias formas de se transmitir essa energia. Nos pequenos negócios, todos os pequenos negócios são muito mais focados nas pessoas do que propriamente nos produtos. Portanto, são sempre coisas muito mais pessoais e muito mais personalizadas, não é? E as pessoas têm que ter noção disso. Quando são marcas grandes e produtos mais massificados, aí Espera aí, estava aqui o miúdo. Simão, vai à volta. já conta muito mais o marketing do que propriamente quem são as pessoas por trás. O que importa é sempre a forma como queremos chegar até ao consumidor. Esta foi a forma que nós decidimos que queríamos chegar até ao consumidor. Outros terão outras formas, não é? Estás a ouvir este barulho do fundo? Olha uma coisa, tu não tens que gravar isto? São quase 10. Não tens que gravar. Sim, mas isto, se ficar em duas partes não faz mal. Mas agora também Bom. estamos aqui a rematar. Mas espera aí. Simão, vai um bocadinho à bola. É que eles normalmente estão calados nos conversários, mas hoje estão a passar-se. Deve ser por a tua energia. Deve estar aqui a tua energia no ar. Não sei o que é que se faz. A sério. Olha, então, Joana, eu ficava contigo aqui a conversar o dia todo, não é? Porque lá está. E depois isto é uma coisa, eu adoro conversar, primeiro, depois adoro isto dos pequenos negócios, das histórias das pessoas como tu, portanto, eu estava aqui montes de tempo a falar. E ainda te queria perguntar aqui uma coisa, antes de fazer, portanto, não sei se depois gravo, mas sim uma coisa, tu viajas muito, portanto, tu falaste ali do apoio inicial, do apoio do teu pai, da tua família, do teu marido também, mas na verdade o teu modelo de negócio é um modelo que exige, tu que tens essa estrutura familiar, exige muito o viajar. Pode haver aí, podemos dizer assim, idealmente, quando o modelo de negócio que se foca na viagem, a parte, quando tens um valor família muito forte, pode haver ali, não ser sustentável ao longo do tempo, mas há aqui uma parte que é o apoio, não é? Tu contas com o apoio. Sim. Olha, o viajar é muito importante para mim. Aliás, eu tenho às vezes o meu marido a dizer-me, em certas fases, há pouco tempo ele disse isso. Então, quando eu gosto de fazer uma viagemzinha, agora as minhas viagens são ir para Monção e ficar lá, sem eles, sem todos eles, sem elas, sem ele. Eu sou aquariana, eu preciso de me sentir, preciso da minha individualidade. Esta quarentena trouxe muito de bom porque estivemos todos juntos como nunca estivemos tanto tempo, não é?
Mas, por outro lado, para alguém como eu, é sufocante porque eu preciso de ter espaço e tempo no meu dia para mim, Sim. no meu dia a dia. Portanto, com duas filhas pequeninas e com um projeto que pede tanto de nós, às vezes isso é difícil. Quando eu viajo, eu consigo encontrar isso. Tenho tempo para mim. Uhum. Às vezes não faço nada de especial, é só estar sozinha, ouvir o meu próprio silêncio, que isso É também é. isso. Quando estás com os pensamentos e alguém chega, mamãe, dá-me um copo de água, já foi. Já foi. Exatamente. E portanto é muito bom. Eu adoro viajar, conhecer sítios novos, aprender com novas culturas. Adoro partilhar os nossos vinhos noutros países, adoro ir a outros vinhos, conhecer o que eles fazem lá, em termos, principalmente de gastronomia e vinhos também, não é? Como é óbvio. Mas vamos gerindo isto de uma forma fácil, porque como eu tenho mais liberdade, o que é que acontece? Uh, eu posso não estar durante 3 ou 4 dias porque estou fora, mas depois eu vou sempre buscar as miúdas para almoçar. E sou eu que as vou buscar à escola quando estou cá, tenho essa liberdade. Estando, estou mesmo. Não estando, não estou. E elas também se habituam a isso, aprendem também. Eu quando estou, imagina, estou no Japão e ligo para a Margarida, explico-lhe tudo o que comemos, o fuso horário, e portanto vamos criando essas ligações. A pequenina ainda não tem tanto essa percepção, mas se eu tivesse um emprego fixo em que nunca estivesse em casa, não é? Eu, a maior parte das vezes, quando não estou em Monção, eu trabalho em casa. E, Claro. portanto, elas estão aqui e acabam por estar comigo. Por isso, há muita gente que diz, está sempre a viajar, coitada das miúdas. Não, não fiquem preocupados, não precisam de fazer queixa à Comissão de Proteção de Menores, está Olha, tudo bem, espera, porque Joana, espera, eu vou só. gosto mais. Já cá estamos outra vez. Isso parece aqueles diretos que nós fizeste outro dia na sub-região, que é entra um, sai outro, mas aqui é. Sim, Não, mas não entretanto, foi? os meus conversários eu conseguia controlar o tempo, pá, era sempre 45, 1 hora, vá, no máximo. Só que agora os meus ou eu estou mais, começo a ficar mais à vontade, ou então as pessoas que eu tenho convidado são mais faladoras do que eu, então a Olha, coisa. para 1 hora nunca chega. Não, estávamos então aqui a falar a parte das crianças, não é? Que tu dizias para não fazerem queixa à proteção de menores, Sim, a porque, brincar. porque está tudo controlado, não é? É, não, eu vou levá-las de bicicleta à escola, vou buscá-las, acredita não, mas a Margarida vou buscá-la muitas vezes à hora do almoço para vir almoçar a casa. A minha sogra vai sempre buscar a Leonor e eu é que vou buscar a Margarida e faço os trabalhos com ela, não anda em ATLs até às 7 ou até às 8 da noite. Claro. Portanto, elas acabam por passar muito tempo connosco e comigo. Isso é muito bom. E também é muito bom essa parte de. Antigamente, quando éramos trabalhadores, isto na parte do meu pai era trabalhador independente e eles eram mais escravos do que quando eram trabalhadores por conta de outrem. Porque não tinham esta gestão que nós agora fazemos, que é, ok, eu durante estas horas, enquanto elas estão na escola, tenho de ser produtiva e vou fazer isto. Agora, enquanto ela na escola é um bocadinho diferente. Mas vamos falar no cenário normal. Então, nós, se calhar, a partir dessas horas, estamos com elas e acabou ali o nosso dia. Mas já produzimos, é tudo que tínhamos a produzir naquelas 4 ou 5 horas, ou 6 horas, o que for, não é? É assim, às vezes não é fácil quando se tem um negócio, quando se gera um negócio, isso às vezes não é assim tão linear, principalmente quando se exporta. Porque, por exemplo, para países como o Japão, o Brasil, os Estados Unidos, Os fusos horários, com os fusos horários, eu trabalho à noite. claro. Mas elas estão a dormir. Pois, mas tento fazer isso. É, Exatamente. exatamente. Ah, Mas sabes que, por falar nisso, Joana, há uma coisa que eu vou partilhar aqui quase contigo, assim, em confidência, com mais pessoas a ouvir. Quando eu comecei com este meu projeto, lá está, eu às 4 da tarde, fazia de tudo para que às 4 da tarde pudesse ir buscar à escola as crianças, essas coisas todas. Era assim o meu horário, eu faço o meu, tu fazes o teu, cada qual faz o seu, não é? E numa fase inicial, eu sentia-me quase tipo, o que é que os outros vão pensar de eu às 4 da tarde estar aqui a passear, quando o meu marido está no trabalho, vão pensar que eu vivo à custa do meu marido.
Pensava essas coisas, estás a perceber? A partir do momento em que eu pus a pensar assim, e alguém viu que eu estive até às 2 da manhã a fazer aquele trabalho para aquele cliente? Ninguém viu. Então isto é quase mais um processo de autoconhecimento nosso, não é? E de género. Esquece isso. O que importa é o que está a ser feito dentro da família, dentro do vosso núcleo e o trabalho. Porque Claro. não sei se já passaste alguma vez por isso, de género. Será que alguém vai pensar que eu estou a viver à custa dos meus pais? Será que alguém vai pensar que o meu pai me está aqui a ajudar? Eu passei por esse processo, por isso que eu estou a partilhar contigo. I don't care. Aliás, não tenho tempo para pensar nisso. Mas pronto, agora já não penso nisso, né? Já passou. Mas na fase quando decidi mudar de identidade, principalmente quando foi nessa fase, e criar um negócio muito a partir de casa, né? Porque eu trabalho a partir de casa, praticamente. Lá está, e essa coisa de trabalhar à noite e estar até às 2 da manhã ninguém vê, não é? As pessoas só vinham a passear às 3 da tarde, mas ninguém vê que nós, se calhar, tivemos até às tantas da manhã a mandar e-mails para o fornecedor ou em videochamada. Claro. As pessoas falam do que quiserem fazer, por mais que tu tentes causar uma boa impressão, se elas quiserem dizer mal, elas vão arranjar forma de dizer mal, e portanto mais vale não querer saber. Sim, mas isto era mais naquela parte de, assim, de que nós, lá está, às vezes, para tentarmos equilibrar a vida familiar com a vida profissional, principalmente quando temos um negócio, os horários normais não se aplicam. Nós temos de fazer os nossos Sim, próprios. sim, sim. Não, eu não tenho esses horários normais, é um facto. Claro, claro. Joana, olha, e agora para terminarmos aqui a nossa conversa, não é? Porque já estamos longos e acho que se continuarmos aqui vamos ter pessoas a entrar sempre todo dia. Sim, eu tenho que ir para a moção, e eu vou terminar direto e vou para a moção. Ah, que bem, que bem. Se tu pudesses deixar aqui um conselho, sem ser conselheira, claro, deixa aqui. Uma horta a dizer, a Joana é o avatar, a personificação das minhas principais clientes. Resumo do empreendedorismo feminino. Muito bom, muito bom. Para aquelas pessoas que estão agora num processo de mudança, muitas delas têm de identidade, como nós fizemos, eu e tu fizemos esse processo, ou que querem começar a empreender um projeto próprio. Assim, o teu principal conselho de amiga, vá, amiga empreendedora, o que é que gostavas de dar? Que mensagem? Em primeiro lugar, coragem. Está sempre a tempo de mudar. Às vezes nós esquecemos. Olha, eu ontem estava a trabalhar no sofá e vi uma. Estava a dar uma novela brasileira e dizia a senhora de uma classe social baixa na novela no Brasil e dizia: como é que nós vamos pagar isto? E o filho dizia: não sei quando é que vamos pagar, mas vamos ter que pagar. E ela disse: nós conseguimos o que queríamos. O pagar depois nós vemos. Nós vamos arranjar sempre uma solução. Isso é verdade. Portanto, coragem para o fazer, não vale a pena olhar para trás também. Portanto, o primeiro é coragem, nunca olhar para trás. A partir do momento em que tomamos a decisão, nunca pensar o que deixamos e que se calhar não devíamos ter deixado, não, seguir em frente. Essa foi a nossa decisão, foi o nosso foco, e, portanto, nunca mais se olha para trás. Depois, resiliência. Quando se é empreendedor, nada é fácil, muitas contrariedades vão acontecer e, portanto, nós temos que ser resilientes e acreditar. Acreditar é o mais importante. Porque o acreditar vai nos dar coragem, vai nos dar força para sermos resilientes e e às vezes quando estivermos frágeis e até pensarmos porque é que fomos mudar, isso vai nos motivar no dia seguinte a seguir em frente da mesma forma. Acho que isto são os principais fatores. E depois, gostar realmente daquilo que se faz. Perceber que o mais importante é a jornada que nós temos nesta vida e, portanto, nessa jornada nós temos que usufruir dela. Ao usufruir dela, ter uma profissão que nós vamos usufruir dessa profissão e gostamos de a fazer, seja ela qual for, e ela dá-nos tempo também para nós termos disponibilidade mental, porque às vezes não é preciso passar muito tempo com a nossa família e com os nossos filhos, basta que o tempo ou pouco tempo seja de qualidade, portanto, disponibilidade mental para usufruir tempo com a família e com os amigos e com nós próprios. Não é? Porque se nós estivermos bem com nós próprios, vamos estar bem com a nossa profissão e vamos estar bem com
com a nossa família e com os nossos filhos. E ninguém é de ferro, como é óbvio, todos temos dias melhores e dias piores, mas a questão é sempre acreditar, perceber, ter a percepção de ok, eu hoje estou num dia mau, está tudo a correr mal. Olha, eu tenho uma coisa que é incrível, que é, quando eu estou com aquela energia virada do avesso, olha, até as máquinas avariam, o telemóvel não dá, o computador bloqueia, fica tudo sem bateria, o carro não sei o quê, e portanto, é descer à terra e pensar, ok, este dia vai ser assim, aguenta firme, porque amanhã é outro dia. Olha, sabes uma coisa? Eu tenho uma superstição. Eu tenho que vender à segunda-feira. Quem estiver aí, lembre-se que tem que me comprar vinho à segunda-feira. Eu tenho que vender vinho à segunda-feira, senão eu fico piurça. Passo o resto da semana piurça, porque já acho que a semana me vai correr mal. Ok. Vou não vender à segunda-feira. E então é muito giro, porque tenho uma série de clientes que, imagina que à sexta-feira ligam e tal, não sei o quê, olha, tenho uma encomenda para ti, mas não te vou mandar hoje. Eu mando na segunda-feira. Ou então, que começa um dia, ou a semana a dizer, olá, como estás? Não é segunda-feira, tenho aqui uma encomenda para ti. Pronto. E fazer... Estou a fazer aqui um direto, vou desaparecer. Hello! Chegou. Muito bom. Também é profissional, empresário profissional por conta própria, portanto também não tem horários. Por isso eu já tinha visto as fotografias. É difícil assaltar a nossa casa. Nunca se sabe quando é que vamos entrar ou sair. É um corre-corre. Exatamente. Pronto. Não sei se queres perguntar mais alguma coisa. Não, é tudo. E já estamos aqui a alongar-nos, mas foi uma excelente forma de encerrarmos aqui o conversário, estas tuas palavras finais, não é? Resta-me agradecer-te de coração por ter estado aqui esta hora e meia, quase, à conversa comigo. Eu olho para ti e vejo a expressão da tua mãe na cara, opa, parece que estou a falar com ela ao mesmo tempo, é mesmo giro. Eu às vezes olho e vejo mesmo ela, porque também é uma pessoa que eu adoro. Aliás, a vossa família, ainda não conheço o teu irmão, mas tenho certeza que também deve ser uma pessoa como vocês. E olha, espero ver-nos em breve na Quinta de Santiago, levar as crianças a brincar lá no Lago dos Peixinhos, como o Simão costumava dizer quando era pequenino. Boa, parece muito bem. E obrigada de verdade por ter estado aqui a partilhar Nada. É um prazer. Nós temos acompanhado as tuas mudanças, não é? Já acompanhamos as tuas 3 mudanças. Sim. Vamos acompanhando sempre o teu trabalho. Gostamos muito de ti, acima de tudo, como pessoa. Obrigada. E depois vamos acompanhando o teu percurso profissional também. Acho que estás no sítio certo neste momento. Neste momento. Acho que sim. Acho que todas as outras atividades podem ser complementares, mas o trabalho que tu estás a fazer é um trabalho de muito valor, é um trabalho que é super atual. As pessoas começam agora a perceber a importância que tem os discursos motivacionais, isto em Portugal, não é? Nos Estados Unidos, sim, e mesmo no Brasil e tudo, eles são super pegados nisso, não é? Sim. Lá fora já existe muito essa tendência, portanto tens que ser resiliente. O caminho não é fácil porque tu tens quase um processo de evangelização, não é? Para mostrar o quão importante é as pessoas estarem apoiadas nos seus processos de decisão e nas suas mudanças, e por isso tens feito um trabalho belíssimo. Tens muito orgulho também no teu trabalho e por isso é que reservei este bocadinho da manhã, independentemente de ter muito para fazer, para te apoiar e para dar o nosso testemunho e para apoiar as pessoas que trabalham contigo e que te seguem e que depois vão estar por aí. E olha, tens que ver uma coisa muito gira que eu acho que vais gostar, que é a Idalina Ferreira, que ela é uma profissional de Human Design. Cortar, desculpa Joana, repete só que está a ficar com a bateria fraca. Human Design, design humano. Okay.
É a Ok, única profissional em Portugal ah, a fazer isso. Vais gostar. vou ver, vou ver. Obrigada, Joana. E vemo-nos em Olha, breve. um vinho, ainda vai ser assim, com café. É outra coisa que eu gosto muito também. Tchim, Um tchim. beijinho, Joana. E Ah, obrigada por nós tudo. empreendedores. Obrigada. Um beijinho Força. grande. Até à próxima. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho. E assim termina este a ti por ter estado desse lado. Obrigada à Joana também por ter estado connosco à conversa. E nós vemo-nos no próximo episódio, que é já a próxima terça-feira, com mais uma super empreendedora, com mais uma história de mudança. Portanto, até à próxima terça-feira e obrigada pela tua presença.